Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos hoje conversar sobre o desmame da Ayla. Sim, ela está desmamada e eu vou compartilhar com vocês um pouco como foi esse processo. Primeiramente, o meu desmame ele começou quando a Ayla tinha 1 ano e 4 meses. Com 1 ano e 4 meses eu fui começar o meu desmame, porém não deu certo, por conta, na minha cabeça, eu tinha que tirar de uma vez. E eu entendi que não é assim que funciona. Então foi frustrante, ela chorava, ela esperneava, eu sabia que era a falta do peito e não foi fácil o desmame dela pela primeira tentativa. Renunciei e dei sim o peito para ela. Com 1 ano e 5 meses, ela também continuava mamando e ela mamava várias vezes ao dia. Tanto ela pedia como eu oferecia, que às vezes não é o processo do bebê que pede, né? Às vezes é a mãe que oferece também. Então, com 1 ano e 5 meses, eu comecei novamente o desmame dela. Ela pedia, eu porém oferecia, mas eu explicava para ela: filha, não tem, daqui a pouco não tem mais, vai acabar. Aí ela fazia uhum. E isso eu fui conversando com ela. Toda vez que ela pedia o peito, eu conversava com ela, eu dizia: não tem, não, um dia vai acabar. E ela sempre balançava a cabecinha. Pra mim ela estava entendendo, né? À noite também, que também um dia ela mamava bastante, era à noite, eu não conseguia dormir noites completa. Ela acordava 2, 3 vezes na noite. Eu deitava ela do meu ladinho e oferecia o peito para ela. Então, eu comecei a diminuir durante o dia as mamadas dela. Porém, ela já come de tudo. Fruta, legumes, algumas coisas eu já ofereço para ela. Então, de acordo com o que ela pedia, eu falava para ela que um dia ia acabar, com a hora ia acabar, e oferecia o alimento. De manhã, quando ela acordava, eu dava um alimento para ela e depois ela pedia o TT. Eu dizia também que um dia ia acabar, mas ela já estava saciada com o alimento, o lanche da manhã. Então, o peito era só um complemento. Então, eu comecei, né, esse processo. No almoço também era do mesmo jeito. Aí depois de alguns dias eu oferecia só o alimento. Ela ia procurar o peito e eu dizia: filha, acabou, não tem mais. Você lembra que quando a mamãe falava que acabou? Ela, Mas porém ela esquecia por um instante. Isso foi um processo também. Ela pedia, mas aí eu ficava focada. Ela tá dormindo aqui do lado. Eu ficava focada para não oferecer e inteixe ela com outra coisa. Eu ia oferecer um brinquedo, ia oferecer alguma outra coisa que ela tirasse o foco do peito, né? E assim ela esquecia. Aí durante o dia, beleza, ela conseguiu sair do peito. Não pedia mais, com exceção de quando ela ia para a avó dela, que ela pedia e eu explicava para ela. Mas a avó sempre dizia: dá o peito à menina, dá o peito à menina, a menina tá chorando. E para não ter impaciência, eu dava o peito para ela. Então, esse processo aí com a rede de apoio também é bastante importante para eles entenderem, né, o processo que a gente está passando.
Então a gente precisa explicar para a rede de apoio, os familiares, tio, vó, que é hora do desmame, entendeu? Aquele momento é um pouco dolorido, não é isso? Então a gente tem que explicar de uma forma carinhosa, né? Então às vezes fica um pouco difícil quando eu ia para lá. Mas quando eu estava em casa era tranquilo. E quando era à noite, que eu comecei a tirar, o pai dela balançava ela, eu balançava. Porém fica mais fácil quando só o pai ajuda, né, para ele botar para dormir e a mãe ficar ali no cantinho. Mas porém eu não conseguia ver só ela chorando, ver ela querendo, né? Mas eu ia lá, eu balançava ela, eu ninava e explicava, filha, acabou. Aí era um nível entre eu e o pai dela, eu e o pai dela, eu e o pai dela. Um pegava um pouquinho, o outro não pegava um pouquinho, para nenhum ficar usando a palavra no dia a dia, estressado. Então, ele me ajudava, aí eu pegava um pouquinho, mas porém às vezes ela queria só eu. Então esse processo, ele foi mais demorado, até ela entender que não tinha mais à noite. Ela acordava de madrugada, eu coloquei aqui em casa só 2 cômodos. Eu coloquei ela na rede, acima da minha cama. Então quando ela acordava, eu balançava. Eu balançava ela voltava a dormir. Tinha vezes que não. Demorava uns 20 minutos, meia hora, mas ela dormia sem o peito. Então isso também passou umas 2 semanas. Depois ela passa a noite todinha. Oh, aleluia. Dormiu a noite todinha. Teve um dia que ela dormiu a noite todinha. Ela não acordou durante a noite. E eu, glória a Deus. Então, esse processo ele foi dolorido, mas ao mesmo tempo bom, né? Tranquilo. Então, hoje ela esqueceu ambas as partes, né? Esqueceu um pouco, porque às vezes ela ainda vem, quer meter a mão na minha blusa, quer... Eu digo, filho, acabou-se, neném, não tem mais. Ela pega, esquece e vai brincar, vai se entreter com outra coisa. Então, esse é um processo lento. Então, eu quero dar uma dica para as mães. Esse foi o meu processo de desmame. Espero que tenha lhe ajudado. Se você fez desmame, se está nesse processo, espero que eu tenha lhe ajudado. Porque é um processo lento. Mas converse com seu bebê. A gente pensa que eles não entendem, mas eles entendem. Não tire de uma vez, porque tanto vai ser sofrimento para você quanto para o seu bebê. Respeite o processo, que lá na frente você vai ver que foi a melhor forma que você decidiu, né? Passar por esse processo, você e seu bebê, porque não é só a gente, não é só o bebê, é os dois. É uma ligação que a mãe tem com o bebê. Então eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Comenta aqui pra gente saber, pra gente interagir. Como foi seu desmame, se você tá passando por esse processo ou se ainda vai passar. Pra nós conversar, tá bom? Então, já deixa o seu like. Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é Natália820 Neto. E até o próximo vídeo. Tchau!